Às margens do Rio Jordão, sob o céu aberto e a luz brilhante do sol, um evento extraordinário se desenrola, marcando o início de uma nova era. João Batista, conhecido por sua vida austera no deserto e sua pregação fervorosa, recebe uma figura singular, Jesus de Nazaré. Vestido com simplicidade, Jesus se aproxima, pronto para ser batizado, simbolizando sua humildade e disposição para cumprir sua missão divina. Conforme João o submerge nas águas tranquilas do Jordão, o céu se abre, e uma luz celestial banha a cena. A voz de Deus ecoa, proclamando Jesus como o Filho amado, o escolhido para trazer esperança e salvação. Este momento, eternizado pelas águas do Jordão, não apenas marca o início do ministério de Jesus, mas também reafirma a fé na promessa divina de redenção e amor incondicional. Em um momento de triunfo e revelação divina, uma casa em Cafarnaum se torna o palco de um milagre que transcende as expectativas. O homem paralítico, que fora trazido por amigos determinados através do teto, agora se encontra de pé, banhado pela luz que penetra o ambiente rústico. Sua cura não é apenas física, mas um testemunho vivo da compaixão infinita e do poder que emana de Jesus. A alegria incontida do homem curado e o espanto maravilhado dos presentes tecem juntos uma tapeçaria de fé, esperança e amor incondicional. Este milagre, um dos primeiros entre muitos, ecoa a mensagem de que a fé verdadeira tem o poder de transformar o impossível em realidade. Assim, a história do paralítico de pé, livre de suas amarras, inspira gerações, relembrando-nos da essência milagrosa da fé e da presença transformadora de Jesus. Numa manhã clara, na serenidade das colinas que margeiam o mar da Galileia, Jesus realiza um ato de imensa significância para o seu ministério. Rodeado pela beleza da criação, ele chama pelo nome aqueles que andarão mais perto dele, os 12 apóstolos, cada um trazendo sua própria história para ser transformada. A escolha é diversa, abrangendo desde simples pescadores até um cobrador de impostos, ilustrando a visão inclusiva de Jesus sobre o reino de Deus. Este momento, marcado pela promessa e pelo propósito, não só define o início da jornada dos apóstolos, mas também simboliza a união de diferentes caminhos de vida sob uma única missão. À medida que cada apóstolo aceita o chamado, um novo capítulo na história da fé é escrito, um capítulo de esperança, desafio e transformação, sob a liderança amorosa de Jesus. Num dia como qualquer outro, às margens do mar da Galileia, Jesus se encontra cercado por uma multidão sedenta por sabedoria. Para falar ao coração de cada ouvinte, ele escolhe a parábola do semeador, uma história simples, mas profundamente simbólica. Com a natureza como pano de fundo e a água tranquila refletindo sua voz, Jesus descreve o ato de semear as sementes em diferentes tipos de solo, uma metáfora rica para a recepção da palavra de Deus. A atenção dos presentes é palpável, cada um confrontado com a reflexão sobre qual tipo de solo representa seu coração. Este ensinamento, entrelaçado com a beleza do ambiente, deixa uma impressão duradoura, incentivando a reflexão e o crescimento interior. A parábola do semeador, com sua mensagem de fé, perseverança e redenção, ressoa através do tempo, lembrando-nos da importância de estar abertos e preparados para a verdade que busca raízes em nós. Em um dia marcado por eventos extraordinários, Jesus demonstra mais uma vez seu profundo poder e compaixão. À medida que caminha pelas ruas da Galileia, uma mulher, carregando o peso de 12 anos de sofrimento, vê em Jesus a sua última esperança. Com um simples toque em sua veste, ela encontra a cura, um testemunho do poder da fé silenciosa mais profunda. Pouco depois, Jesus é confrontado por Jairo, cujo desespero por sua filha à beira da morte o leva aos pés do Mestre. Jesus, movido pela súplica de um pai, traz a menina de volta à vida, deixando todos os presentes em assombro. Estes milagres, entrelaçados com emoções palpáveis e fé inabalável, não apenas trazem cura e alegria para os afetados, mas também reforçam a crença no amor e na misericórdia sem limites de Jesus. À
À medida que o dia dava lugar ao entardecer, uma grande multidão reunida em uma área deserta perto do mar da Galileia testemunhava um dos atos mais memoráveis de Jesus. Diante de uma necessidade palpável, com apenas 5 pães e 2 peixes à disposição, Jesus demonstra uma vez mais sua infinita compaixão e poder. Com uma simples oração de bênção, ele multiplica os alimentos, garantindo que cada pessoa presente fosse alimentada, com sobras ainda coletadas ao final. Este milagre, transcendendo a lógica humana, não só saciou a fome física da multidão, mas também fortaleceu sua fome espiritual por esperança e fé. A multiplicação dos pães e peixes permanece como um testemunho vívido do cuidado de Jesus por seus seguidores e de seu poder sobrenatural, inspirando gerações a confiar na providência divina em meio aos próprios desertos da vida. Longe da agitação das multidões, em um lugar tranquilo fora de uma vila na Galileia, Jesus realiza um ato de cura que fala diretamente ao coração da comunicação e do entendimento humano. Encontrando-se com um homem que não podia ouvir nem falar claramente, Jesus emprega um gesto íntimo e poderoso, tocando os ouvidos e a língua do homem, e olhando em seus olhos com amor incondicional. Esse toque, acompanhado de uma simples, mas profunda ordem para abrir, não só restaura a audição e a fala do homem, mas também abre um novo mundo de conexão e comunidade para ele. Este milagre, longe de ser apenas um ato de cura física, simboliza a quebra das barreiras que nos separam, convidando-nos a ouvir verdadeiramente e a expressar nossa humanidade mais plenamente. A cura do homem surdo e gago por Jesus é um testemunho da sua compaixão sem limites e do seu poder de restaurar a essência da nossa conexão uns com os outros. Em um momento de quietude e introspecção, longe da multidão e perto de Betsaida, Jesus questiona seus discípulos sobre a verdadeira natureza de sua identidade. "Quem vocês dizem que eu sou?", pergunta ele, um convite aberto para a descoberta e a declaração de fé. É Pedro quem dá um passo à frente, movido por uma clareza súbita e uma convicção inabalável, proclamando Jesus como o Cristo, o ungido de Deus. Este reconhecimento não é apenas uma resposta à pergunta de Jesus, mas um marco na jornada dos discípulos, um ponto de virada onde a compreensão da missão divina de Jesus se aprofunda. Este momento, capturado sob o céu da Galileia, reflete a transição de seguidores questionadores para testemunhas da verdade divina, um passo essencial na revelação do plano de salvação. Em um momento de revelação divina e mistério, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao cume de um monte alto. Lá, diante dos olhos maravilhados de seus discípulos mais próximos, ele é transfigurado, sua aparência tornando-se luminosa, um vislumbre de sua verdadeira essência e glória. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, juntam-se a ele, em um encontro que atravessa os limites do tempo e do espaço, simbolizando a continuidade do propósito divino. Os discípulos, testemunhas desse espetáculo celestial, são envolvidos em uma nuvem da presença de Deus, e uma voz afirma a identidade de Jesus: "Este é o meu Filho amado." Este episódio, um dos mais místicos e poderosos do Novo Testamento, não apenas confirma a missão de Jesus, mas também prepara os discípulos para os desafios futuros, oferecendo-lhes uma certeza inabalável na caminhada de fé. Em uma de suas muitas jornadas, Jesus é abordado por um jovem rico, buscando entender o que mais precisa fazer para herdar a vida eterna. Com sinceridade, ele apresenta sua observância às leis desde a juventude. Jesus, olhando com amor, desafia-o a dar um passo além, vendendo tudo o que tem, distribuindo aos pobres, e seguindo. Este momento, carregado de tensão e revelação, destaca o conflito entre os apegos materiais e o chamado para uma dedicação completa à vida espiritual. A reação do jovem, entre a hesitação e a tristeza por sua grande riqueza, ilustra a difícil verdade de que a entrada no reino de Deus exige mais do que a observância externa, requer uma entrega total do coração. Em um dia que permanecerá eternamente gravado na memória coletiva de Jerusalém, Jesus faz sua entrada triunfal, não como um conquistador militar, mas em humildade, montado em um jumento. A multidão o recebe com júbilo,
reconhecendo-o como o Messias há muito esperado, expressando sua esperança e alegria através de gestos de honra e adoração. Os ramos de palmeiras agitados e as capas lançadas aos seus pés simbolizam a aclamação real, mas a simplicidade de sua montaria aponta para a natureza única de seu reino. Esta entrada não apenas cumpre as antigas profecias, mas também estabelece o tom para os eventos que se seguirão, uma semana de profundas reviravoltas espirituais e desafios. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um prelúdio poderoso para sua paixão e ressurreição, momentos que definiriam o curso da história. Em um dos pátios do templo, Jesus compartilha com os presentes uma parábola provocativa, a história de lavradores que, confiados para cuidar de uma vinha, acabam por trair a confiança do proprietário, maltratando e matando seus mensageiros, e até mesmo o filho do proprietário. Esta narrativa, carregada de simbolismo, não só expõe a injustiça e a ganância, mas também antecipa o destino que Jesus mesmo enfrentaria. A reação mista da audiência revela as tensões crescentes entre Jesus e as autoridades religiosas, ao mesmo tempo que destaca a profundidade e a urgência de sua mensagem sobre o reino de Deus. A parábola dos lavradores maus, assim, serve como um poderoso lembrete do julgamento divino sobre aqueles que rejeitam o mensageiro de Deus, e por extensão, o próprio Deus. Sentado no Monte das Oliveiras, diante da majestosa vista de Jerusalém, Jesus se dirige a seus discípulos em um tom de solene advertência e orientação. Ele prediz a destruição do templo, um evento que simbolizaria não apenas uma mudança radical no cenário religioso de Israel, mas também o começo de desafios e tribulações sem precedentes. Com paciência e profundidade, Jesus descreve os sinais que precederiam o fim dos tempos, enfatizando a importância da vigilância, da fé e da perseverança em face das adversidades. Este discurso, carregado de simbolismo e alerta, não visa provocar medo, mas preparar os discípulos para os tempos vindouros, ensinando-os a permanecer firmes na fé e atentos aos sinais da presença contínua de Deus no mundo. O Monte das Oliveiras, com sua vista para o templo, serve como cenário perfeito para esta revelação, um lembrete visual da transitoriedade das construções humanas e da eternidade do reino divino. À medida que a sombra da cruz começa a se projetar sobre Jesus, ele reúne seus discípulos para a última ceia, um momento de comunhão íntima antes de sua paixão. Neste encontro, no silêncio de uma sala em Jerusalém, Jesus compartilha com eles o pão e o vinho, elementos que passariam a simbolizar seu corpo partido e seu sangue derramado pela redenção da humanidade. Isto é o meu corpo, diz ele, partindo o pão. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, explica, enquanto passa uma única taça de ouro entre eles, marcando a instituição da Eucaristia. Este momento não é apenas uma despedida, mas uma promessa eterna de presença e salvação, um novo pacto que transcende o tempo e o espaço. Na última ceia, Jesus revela o coração da mensagem do Evangelho, o chamado ao sacrifício, ao amor incondicional e à partilha da vida divina com todos os que creem. Enquanto a noite avança, as sombras da traição e do sofrimento se aproximam, mas a luz da esperança e da redenção brilha intensamente, ancorada nas palavras e ações de Jesus nesta noite memorável. O capítulo 15 do Evangelho de Marcos nos leva ao ápice da paixão de Cristo, no lugar chamado Gólgota, onde Jesus é crucificado entre dois ladrões. Enquanto o céu se escurece e a terra treme, Jesus, na cruz, entrega seu espírito com as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significam Deus meu, por que me abandonaste? Este grito de Jesus, ecoando o Salmo 22, revela a profundidade de seu sofrimento e sua completa identificação com a humanidade em sua mais profunda necessidade. A crucificação é presenciada por uma mistura de tristeza, incompreensão e revelação. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, entre outros seguidores, observam de longe, mergulhados em dor, mas firmes em sua devoção. A morte de Jesus marca não apenas um fim, mas o início da promessa da ressurreição, prenunciando a vitória sobre o pecado e a morte. O capítulo se encerra com o sepultamento de Jesus, uma preparação silenciosa para o milagre que está por vir.
O capítulo 16 de Marcos nos apresenta o clímax da narrativa pascal, com a descoberta surpreendente do túmulo vazio ao amanhecer do primeiro dia da semana. Maria Madalena e as outras mulheres, ao chegarem para ungir o corpo de Jesus, encontram-se com a realidade transformadora da ressurreição. A mensagem angélica de que ele ressuscitou não está aqui ressoa como um chamado à fé e à esperança para toda a humanidade. Este momento de revelação divina, marcado pela luz do novo dia, simboliza a vitória definitiva sobre a morte e o pecado, abrindo caminho para a promessa da vida eterna. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã, uma fonte de consolo e fortaleza em tempos de dúvida e desafio. O capítulo conclui com a grande comissão, onde Jesus aparece aos seus discípulos, encorajando-os a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, uma missão que se estende a todos os seguidores de Cristo até hoje.